Não para de pensar naquele carro que viu na concessionária? Realize com o consórcio do Sicredi. Sem taxa de adesão, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Rádio São João, Rádio São João, a rádio do coração. Rádio São João, Rádio São João, a rádio do coração. No ar, Fala São João, uma mesa de debates que discute o dia a dia da cidade e da região. Oferecimento, Clínica Inova Oftalmológica. Precisa operar de catarata? Venha realizar sua cirurgia na Inova Oftalmológica, o seu hospital de olhos em São João del Rei. As cirurgias podem ser realizadas por diversos convênios ou particular. Inova Oftalmológica, Hospital de Olhos. Recupere o prazer de enxergar a vida. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento. Praça Embaixador Gastão da Cunha, número 43, Largo do Rosário. Telefone 32-33-23-94-25 e WhatsApp 98408-7070. Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio São João del Rei. Agora são exatamente 8 horas e 2 minutos. Hoje é segunda-feira, 1º de junho de 2026. Eu sou o Fábio da Silva e começa agora mais um programa Fala São João. Hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Criança e Dia Mundial do Dinossauro. A Igreja Católica celebra hoje São Justino, um homem de bem que não abandona a fé. Previsão do tempo para hoje, expectativa de céu ensolarado, parcialmente ensolarado durante o dia e céu predominantemente nublado à noite, temperatura oscilando entre a mínima de 15 e a máxima de 24 graus. Trabalham comigo aqui na Rádio São João del Rei, o Amado Rodrigues, na nossa mesa de áudio, produção e edição do programa Larissa Moreira, transmissão César Palumbo, redes sociais Daiane Dias e direção geral doutora Juliane Menezes. A última quarta-feira, dia 27 de maio, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que prevê o fim da escala 6x1. A discussão sobre a redução da jornada de trabalho acendeu discussões sobre a qualidade de vida, saúde mental e direitos trabalhistas. Para falar sobre esse assunto aqui no programa de hoje, está conosco o Dr. Rafael Aguiar, que é advogado trabalhista. Você tem dúvida, quer saber mais sobre o assunto, sobre o fim da escala 6x1? Fique à vontade para participar aqui do programa. É só ligar para nós no 3371-7777 ou enviar uma mensagem de texto ou de áudio para o programa no nosso WhatsApp 99938-8830. 8 horas e 4 minutos, 8 e 4, um ótimo dia, uma boa semana para você que já está ligado com a gente. Antes de começar a conversar com o Dr. Rafael, quero lembrar que hoje às 19 horas, haverá a missa de 7º dia de falecimento do Geraldo José dos Santos, do Geraldinho. A missa de 7º dia dele, do Geraldinho, será celebrada hoje, então às 7 da noite, lá na matriz de Nossa Senhora da Conceição, na Colônia do Marçal. Todos convidados, amigos, familiares do Geraldinho, para a missa de 7º dia, que será celebrada hoje, segunda-feira, a partir das 7 da noite, lá na Igreja da Imaculada Conceição, na Colônia do Marçal. Doutor Rafael, bom dia, obrigado pela presença. Muito bom dia a todos, bom dia Fábio, pessoal que trabalha aqui na Rádio São João.
todos os ouvintes. Eu que agradeço pelo convite, essa oportunidade, espaço de fala. Vamos conversar um pouquinho. Bom, a gente está falando de fim da escala 6x1, a escala seria 5x2. Primeiro eu queria que o senhor explicasse o que é isso, escala 6x1, porque às vezes a pessoa até faz essa escala no trabalho, mas não tem noção do que é isso. Perfeitamente, vamos lá. A escala 6x1 nada mais é do que a escala onde o trabalhador, a grande maioria é o trabalhador assalariado, ele vai ter ali 6 dias, né, de trabalho para 1 dia de descanso. É o modelo padrão hoje no Brasil e é o modelo mais comum, vamos assim dizer, entre os trabalhadores. Na verdade, estima-se aí que cerca de 1/3 dos trabalhadores, né, de todo o Brasil trabalhem hoje nessa escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso. Nós temos outras escalas diferentes, né? Por exemplo, 12x36. Nós já temos escala em que algumas pessoas, algumas categorias já trabalham 5x2. Perfeitamente. Isso vai muito da conveniência do empregador, né? Do que é acertado ali, na verdade, entre a parte empregadora e o empregado. Muitas das vezes a empresa, em alguns casos, na verdade, disponibiliza tanto o sábado quanto o domingo, por exemplo, para descanso dos seus colaboradores, dos seus empregados. Desde que respeitada a jornada hoje, que está em 44 horas semanais, existe muitas das vezes essas variações nas escalas, nem sempre é 6x1. Agora, tem uma redução de jornada também, né? De 44 para 40 horas, é isso mesmo? Justamente, o texto que foi aprovado agora na Câmara dos Deputados, ele prevê essa redução, além da regra que deve ser observada com essa mudança, que é a regra de redução para 2 dias de descanso. A jornada total semanal, ela vai ser, né, sendo aprovada no final da tramitação, seria respeitada uma jornada de não 44, mas 40 horas nessa nova regra. Agora, o senhor disse, né, na sua fala inicial que 1/3 dos trabalhadores hoje fazem escala 6x1. Ou seja, de cada 3 trabalhadores, 1 trabalha em escala 6x1. Aí, dessa forma, nós vamos entender também que não seria a maioria dos trabalhadores que seriam atingidos por essa medida, até porque a outra parte, né, a maioria já não cumpre uma escala 6x1, uma escala diferente. É isso mesmo? Justamente, Fábio. Muitos desses trabalhadores já utilizam, né, uma certa parte já tem uma realidade de 2 dias de descanso, outros até com um pouco mais de flexibilidade, com trabalho em home office, etc. Mas a gente pode considerar que é uma parte bem significativa dos trabalhadores hoje seria impactada, principalmente aqueles do setor né, demandas que têm funcionamento contínuo, setor de alimentação, né, outros setores aí da economia que vão ser influenciados diretamente, uma grande parte. Agora são 8 horas e 8 minutos, seu ouvinte para falar conosco. O senhor vai colocar o fone, por gentileza. Vamos atender o ouvinte que está aí na ponta da linha. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Fábio. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, eu queria perguntar ao senhor, porque na ocasião que eu trabalhava sábado, domingo, sabe? Feriados. Então, assim, meu fundo de garantia não existe. Eu já procurei para tudo que é lugar, não acho. Sabe? Na ocasião vieram os advogados de fora aí, pediram para a gente assinar uns documentos. E eu trabalhava na época na prefeitura. Não consegui achar meu fundo de garantia, nem meu PIS/PASEP, sabe? Porque eles retornaram, o governo puxou, né? Eu quero ver se eu consigo entrar na justiça para me recuperar eles. Foi acho que uns 3 PIS/PASEP meu. Também trabalhava na prefeitura na ocasião, sabe? E gostaria de saber do senhor, o senhor pode me responder, que uma colega minha estava trabalhando de acompanhante, aí ela ficou quase 2 anos. Aí o senhor dispensou ela e, assim, pagou só o mês, ele tem que pagar para ela os direitos, né? Dela, assim, que ela ficou quase 2 anos, né? Férias e metade do 13º, ele pagou 2 13º. Mas acho que ainda tem que pagar mais algumas coisas, né? Queria que você me respondesse. Muito obrigado, bom dia. É verdade, a Natália trouxe várias questões diferentes, né? Fundo de garantia, PIS/PASEP, 13º. Não sei se o senhor compreendeu bem, mas se compreendeu, por favor. Perfeitamente. Vamos lá.
Obrigado pela participação, senhora Natália. Essa questão, quando o empregado ele trabalha ali no funcionalismo público, né, como de certa forma como um servidor municipal, por exemplo, nesse caso trazido por ela, é muito importante que a gente observe se o vínculo, né, tem natureza seletista. Tendo ele natureza seletista, que eu imagino que seja o caso, ela mencionou aí FGTS, outras verbas, de fato, por ocasião da rescisão, serão necessários aí o pagamento de todas essas verbas. Então, o indicado nesse caso é que essa colega, essa pessoa, ela procure um advogado trabalhista para, no caso, né, se não tiver elementos ali diretos, reconhecer o vínculo e buscar o recebimento dessas verbas. Ela mencionou também o trabalho aí finais de semanas, feriados, etc. Tem que observar também as peculiaridades de cada cargo, né? Alguns cargos aí prevêem o funcionamento além dos 6 dias por semana, às vezes até mais, justamente em razão de algumas funções que são essenciais para o funcionamento aí das instituições. Isso aí, 8 horas e 11 minutos, 8 e 11, você pode participar conosco, 3371-7777, você fala ao vivo, ou ainda através do WhatsApp, mensagem de texto ou de áudio, 99938-8830. Estamos falando sobre o fim da escala 6x1. Bom, o projeto passou na semana passada na Câmara dos Deputados. Como é que é o trâmite agora, doutor? Então, é muito importante explicar o funcionamento do trâmite das emendas constitucionais, que é a natureza desse normativo que está sendo aprovado. Muita gente não entende, né? Acha que agora, com essa aprovação na Câmara, né? Na primeira casa do Congresso Nacional, o pessoal já pensa, fim da escala 6x1, sábado que vem, domingo que vem eu já não trabalho de qualquer jeito, já vou ter 2 dias de descanso na próxima semana. Não, pessoal, na verdade o que a gente tem é esse projeto de emenda à Constituição. Esse é o significado da sigla, né, a PEC, e com essa aprovação agora, na primeira casa, que é a casa da Câmara dos Deputados, o texto segue para outra casa, que é a Câmara do Senado, né? O Senado Federal. Então, o Senado Federal vai discutir, vai analisar o texto que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, e ele pode tanto aprovar sem modificações, a situação em que ela entraria em vigor, né, depois de 2 meses, ou ele pode colocar algumas ressalvas, algumas modificações nesse texto, ocasião em que ela retornaria para a Câmara dos Deputados, né, para novas discussões ali, novos acertos. Então, esse processo todo é um processo burocrático, criterioso, pode demorar um pouco ainda até que a gente tenha, de fato, essa inovação com a redução da escala 6x1. Agora, 8 horas e 13 minutos, 8 e 13. Por que está sendo debatido esse novo modelo de jornada de trabalho no Brasil? Esse novo modelo de jornada está sendo debatido no Brasil, Fábio, é bem interessante a sua pergunta, para a gente ver o contexto geral. Há algum tempo vinha sendo pauta nas redes sociais a questão de saúde mental dos trabalhadores, né? A questão do direito à desconexão, que é um direito trabalhista fundamental hoje, que é muito colocado em voga. E vários desses atores, dessas pessoas influentes das redes sociais, colegas, advogados trabalhistas e outras personalidades, já vinham levantando essa bandeira há muito tempo sobre a dificuldade que o trabalhador brasileiro médio tem em executar ali as suas atividades, em ter um tempo livre com a família, em passar por uma consulta médica, ter um tempo de lazer, com a escala que vigora aí na realidade, né, de um texto dos brasileiros, como eu mencionei aqui, que seria a questão da escala 6x1. Então, com esse tempo super reduzido, onde a pessoa trabalha 6 horas por dia e tenha, né, muitas das vezes apenas um dia para cuidar do filho, dar uma atenção para o filho, fazer uma consulta médica, né, e ter um lazer, viajar. Essa pauta foi trazida, então, e colocada muito em debate nas redes sociais. Logo se chegou ao Poder Legislativo, né, através de vários deputados e outros atores ali da política, e com a força e a relevância que esse tema foi tratado na rede social, foram apresentados vários projetos de emenda à Constituição, tanto de autoria da deputada Érica Hilton, quanto de outras, né, personalidades, e agora, com esse novo texto,
ele foi aprovado com ampla maioria. Agora são exatamente 8 horas e 15 minutos, 8h15. Você está ouvindo o programa Fala São João. Economia de verdade, só esse não faz pra você. Arroz Srec tipo 1, 5 quilos, R$19,99. Feijão vermelho Zanfas 1 quilo, R$6,99. Café Vasconcelos 500 gramas, R$21,99. Bisteca suína quilo, R$14,99. Linguiça mista Perdigão quilo, R$15,99. Petra Latão puro malte, R$3,39. Confira essas e mais de 100 ofertas imbatíveis. Você merece a melhor e mais rápida internet o tempo todo. Com Conecta você tem ultra velocidade, Wi-Fi que funciona na casa toda e suporte 24 horas por dia. Assine agora e aproveite 650 mega por apenas R$ 99,00. Roteador Wi-Fi 6 com tecnologia Mesh incluso, além de instalação grátis. Ainda não tem? Venha agora para melhor. Ligue 0800 030 4000. Conecta o tempo todo. O esporte em nossa terra nunca esteve tão forte. O São João del Rei Esporte Clube agora é a elite do Mineiro Sub-15, 17 e 20. E a revolução continua com 9 novos núcleos em 2026. Um trabalho gigante no São Sebastião, Corinthians do Rio das Mortes, Guarani, Nacional da Colônia, Vila Nova do Canela, Figueirense, Social e Siderúrgica em Matozinhos, além do núcleo de vôlei no Bonfim. São João del Rei Esporte Clube, formando atletas e honrando nossa história, o time da nossa gente. Laboratório Orestes Braga. Se você procura atendimento de qualidade, equipe formada por profissionais capacitados em sintonia com métodos e diagnósticos atuais, o Laboratório Orestes Braga oferece serviços certificados pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade, categoria Diamante da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, convênios do IPSENG, Polícia Militar, Fusex, Unimed e outros. Laboratório Orestes Braga, o seu laboratório. Avenida Andrade Reis, ao lado da Santa Casa. 33718546. No Restaurante Bom Jesus, diariamente você degusta o mais delicioso almoço, com o menu mais variado da cidade. E de quinta a domingo, com aquele churrasco especial e saboroso. E durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo, o Restaurante Bom Jesus vai ser a sua arquibancada. Para você torcer para a Seleção Canarinho, vai rolar bolão grátis, valendo chopp e porção. Sempre a partir das 5 da tarde. Transmissão num super telão. E na estreia do Brasil, no dia 13, tem música ao vivo antes da partida. Restaurante Bom Jesus, 7 de setembro, Matozinhos. Agora, a Inova Oftalmológica está em novo endereço. Praça Embaixador Gastão da Cunha, 43, no Largo do Rosário. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento, médico oftalmologista. Uma clínica de olhos completa. Exames oftalmológicos com prescrição de óculos, avaliação e acompanhamento de glaucoma, tratamento das doenças da retina, adaptação de lentes de contato, acompanhamento e tratamento de doenças da córnea, cirurgias oftalmológicas e muito mais. Marcação de consultas pelos telefones 32 3323 9425 e WhatsApp 98408 7070. Inova, recupere o prazer de enxergar a vida. Voltamos a apresentar Fala São João. Oito horas e mais 19 minutos, 8h19, estamos recebendo aqui no programa o Dr. Rafael Aguiar, falando sobre o fim da escala 6x1, a escala de trabalho, cujo projeto de lei, né, uma emenda à Constituição, está sendo votado no Congresso Nacional, na Câmara e também no Senado. Dr. Rafael, a aprovação recente na Câmara significa que a escala 6x1 vai de fato acabar? Não diretamente, a gente não é tecnicamente correto dizer que só com base nessa aprovação recente na Câmara nós já vamos ter de fato o fim. Mas é um grande passo, é um grande avanço nessa conquista, né, sobretudo para os trabalhadores. Depende agora só mesmo da colocação em pauta ali pelo Senado Federal, através do seu presidente Daniel Volumbi, né, para que esse tema dentro do sistema de tramitação hoje das emendas constitucionais seja debatido e com isso
possa entrar em vigor aí depois da promulgação. Bom, há um acordo, né, que a gente tem acompanhado aí entre o governo federal, Presidência da República, e entre a Câmara dos Deputados para que, sendo aprovado, em 60 dias passa a valer a nova escala 5x2. Isso, justamente. Na verdade, o texto ele prevê que em 60 dias as mudanças já começariam, né, a ocorrer. O empregador ali já teria que adaptar essas mudanças de forma que a jornada semanal seria reduzida não em 40, mas em 42 horas inicialmente, né? E aí, através de acordo, convenções coletivas de trabalho, ele poderia ali modificar as escalas para fazer essas adequações, e no prazo de 1 ano, aí depois, né, nessa escala ela sendo alterada semanal para 42, aí de fato nós teríamos a redução chegando em 40 horas semanais após 1 ano. Agora, nós já tivemos no Brasil escalas mais extenuantes, vamos chamar assim, né? Escalas maiores de trabalho. O senhor saberia fazer para nós aí brevemente um histórico da escala de trabalho, desde ali o século XIX, fim do período da escravidão até hoje? Justamente. A gente já chegou a ter um período aqui, um período sombrio, vamos dizer assim, né? Em que a gente, no início, né, período imperial, etc., a gente não tinha nenhum normativo regulamentando o teto, seja o teto semanal, o teto mensal de horas trabalhadas. Depois, essa situação foi melhorando, foram através de reivindicações da classe operária, da classe trabalhadora, sindicatos, né? As mudanças foram ocorrendo. Com a CLT foi-se estipulado inicialmente um limite, e com a Constituição Federal esse limite foi fixado, né? Depois, anteriormente eram 48 horas, nós chegamos ao limite de 44, que é o que a gente tem em vigor hoje, 44 horas semanais. Agora, é sempre uma disputa, né? Uma discussão, na verdade, entre patrões e empregados, né? A gente tem visto isso, mesmo no Congresso, alguns parlamentares dizem que se diminuir o horário de trabalho, isso vai ser um prejuízo para o Brasil, vai ser um prejuízo para os trabalhadores, vai haver desemprego, enfim, é sempre um debate. Como é que o senhor vê esse debate lá no Congresso? E é claro que é saudável, o Congresso existe para isso, né? Para debater de fato sobre as questões. Mas como é que o senhor tem acompanhado esse debate? De um lado, aqueles que ferrenhamente defendem a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas, sem prejuízo no salário, escala 5x2. E de outro lado, há um debate, aqueles que debatem também ferrenhamente para que se mantenha aquilo que está colocado atualmente. Então, justamente, como o senhor falou lá, é o espaço adequado para essa discussão, né, para esses debates. E, de fato, esse é um tema bastante sensível que não deve ser negligenciado as possíveis consequências. A gente tem uma vertente, né, da população e dos políticos que defende a todo custo que essa mudança seja implementada o quanto antes, e a gente tem também, principalmente ali dentro da classe, né, do empresariado, as preocupações com os reflexos, as consequências que essa medida poderia trazer. Há ali uma preocupação legítima com questão de custos operacionais, custos de folha salarial. Talvez ali o pequeno e médio empresário ele precise, né, contratar até mais colaboradores para repor escalas ali que vão ser reduzidas, né, e compatibilizar tudo isso. Então é uma preocupação muito séria. Muito se fala aí também do lado da vertente em que essa mudança ela é defendida, que o Brasil seria um país atrasado, porque na Alemanha, na França, na Itália e em outras economias, né, super desenvolvidas, a realidade já seria de escalas mais flexíveis, de menos horas trabalhadas. Porém, tem que ter um olhar bastante atento à realidade brasileira, o nosso nível de produtividade, né? Muitas das vezes a questão da produtividade, ela dificulta a redução da escala, porque se você reduz a escala, você tem menos tempo útil, e com isso pode haver ali até um colapso. Na verdade, a gente não consegue, Fábio, hoje prever o que de fato vai acontecer, se isso vai ser mais positivo ou mais benéfico para o mercado e para o trabalhador em geral, né? Nós temos especialistas dos dois lados discutindo, mas só o tempo dirá se isso vai ser bom ou ruim para o Brasil como um todo. Agora, eu queria que o senhor fizesse esse comparativo, claro, de forma também genérica,
do Brasil com outros países do mundo, né? O senhor já adiantou, Alemanha, Suíça, me parece, o senhor citou, a flexibilidade do horário de trabalho já é menor do que nós estamos ainda propondo no Brasil. Como é que é o Brasil com relação a outras partes do mundo? Bom, os índices aí, eu não vou ter os dados agora de cor para citar, mas os índices e as estatísticas desses outros países, em tese, eles defendem que, né, super economias, países super desenvolvidos como os que o senhor mencionou, eles vão ter um nível de produtividade maior e eles vão ter, por exemplo, também maquinários mais sofisticados, capazes de fazer ali com que os operários eles trabalhem em escala e produzam mais. O Brasil, talvez, em comparação com esse país, não tenha esse maquinário, não tenha todo esse aparato, né, para suportar uma redução. Isso é o que dizem aqueles que, né, defendem a manutenção da escala 6x1 para evitar prejuízo. Porém, isso é uma questão progressiva. O próprio prazo, né, estipulado ali para adequação das novas escalas, ele possibilita, por exemplo, a longo prazo, aí, né, lógico, com apoios, políticas aí, empenhadas do governo, seja o governo federal ou estadual, que o empregador agora ele tenha também novas formas de aumentar a produtividade sem que isso prejudique no todo. Mas se nós não investirmos em tecnologia, não teremos uma indústria competitiva. Por exemplo, sobretudo com a inteligência artificial que está aí, né? E isso é uma revolução. O senhor também acredita nisso? Com certeza. Hoje, a questão da inteligência artificial, ela está cada vez mais adequada, mas cada vez mais anexa à nossa vida laboral, né? Eu, como advogado, utilizo inteligência artificial o tempo todo, magistrados é o mesmo caso. A iniciativa privada vai usar também a inteligência artificial para alavancar os resultados e acelerar também a produtividade. Hoje, muitas tarefas onde se gastava, né, para fazer ali de forma artesanal, manualmente, horas, a gente executa em minutos. Então, eu acredito, foi muito importante você trazer, Fábio, a questão da inteligência artificial, que com, né, por exemplo, a utilização dessa ferramenta, que não é uma ferramenta hoje muito cara, né, acessível, vamos dizer assim, ela pode ajudar nesse reflexo negativo para equilibrar toda a balança. Até porque, né, doutor, a tecnologia é uma realidade que tem avançado muito com a IA, a inteligência artificial, avançado sobremaneira como nunca antes na história da humanidade e não tem como ficar para trás, né? Infelizmente ou felizmente, não quero fazer aqui juízo de valor, mas é uma realidade que nós estamos vivendo e vamos viver cada vez mais. Com certeza, como eu mencionei, isso aí está no cotidiano de muita gente hoje, né? Tanto para o profissional quanto para a dona de casa, que às vezes vai pegar uma informação culinária, uma informação medicinal ali para o dia a dia. Então, no trabalho não é diferente. Isso aí é uma realidade, ou você se adequa ou você fica para trás. As empresas, inclusive, para se manterem em pleno funcionamento, em desenvolvimento, hoje, né, quase 100% dos segmentos vão precisar aí adotar essa ferramenta. Agora, quais setores seriam, o senhor já citou lá no início, mas talvez mais especificamente, quais setores seriam mais afetados com essa mudança da escala 6x1 para 5x2? Perfeito, vamos lá. Os setores que talvez aí sofram maior risco de ter algum impacto negativo e precisam, né, tomar cuidado para promover essas mudanças e se adequar à escala 6x1, vão ser ali os setores de funcionamento contínuo, né? O que não pode fechar, todo mundo depende. Principalmente setor de alimentício, né? E setor, por exemplo, aí de comércio de medicamentos, as farmácias em geral, né? Precisam ter pleno funcionamento, porque todo mundo depende de medicação e todo mundo depende com os restaurantes se alimentar. Então, é ali fazer essa adequação, utilizar desse tempo que vai ser, que foi fixado, né? Que está em pauta hoje nesse texto que foi aprovado, de 2 meses ali antes do vigor, para depois ter essa jornada de 42 e futuramente já se preparar para a jornada de 40 com a promulgação do projeto. Agora são exatamente 8h30, 8h30. Você está ouvindo o programa Fala São João. Sempre aqui para você economizar, tão perto que dá pra ver,
É só chegar e aproveitar. Variedades e ofertas, todo mineiro vai curtir. O menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui, é logo aqui, é logo aqui. Economia no Bahamas, chega mais e vem curtir. É logo aqui, é logo aqui. Economia no Bahamas, chega mais, é logo aqui. Você é magro e quer ganhar peso? Você está precisando de Sanforte. Sanforte aumenta seu peso e sua autoestima. Sanforte é um poderoso complexo de vitaminas e sais minerais. Para esportistas, Sanforte aliada a uma alimentação balanceada aumenta a massa muscular. Sanforte previne o estresse e o cansaço físico. Sanforte reativa sua memória, melhora sua pele e seus cabelos. Com Sanforte, você terá mais disposição e energia no seu dia a dia. Sanforte! À venda na Farmativa, Ultra Popular e Drogaria do Povo. A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Valorizar o comércio local não sai de moda. Você sabia que quando compra nas lojas da cidade, você ajuda toda a região? Além disso, melhora a economia, garante a geração de empregos, gera mais renda para a população e as lojas contribuem com a arrecadação do município. Viu só? Comprar aqui na cidade é melhor do que você imagina. E tem mais. Além de valorizar o comércio local, você sabe que pode contar com empresas de sua confiança. Amigo da cidade, compra aqui. É bom para você. Melhor ainda para a cidade. Uma campanha da Associação Comercial e CDL. Atenção! A Secretaria de Meio Ambiente informa que a coleta de lixo comum ocorrerá normalmente nos dias 4, 5 e 6 de junho. Informamos ainda que não haverá coleta seletiva nos dias 4 e 5 de junho. Colabore para uma cidade mais limpa. Prefeitura de São João del Rei. Fé e trabalho. Você sabia que a Drogaria SMD tem uma nova unidade no bairro Matozinhos? É isso mesmo, na Avenida Josué de Queiroz 126. Uma loja ampla e com muitas novidades, além de medicamentos e fraldas geriátricas de graça, pelo programa Farmácia Popular do Brasil. Conheça a Drogaria SMD Matozinhos, na Josué de Queiroz, ou chame no WhatsApp 984 17 37 67. A evolução do homem, o crescimento espiritual, a caridade e os conceitos da doutrina espírita, presentes em um programa esclarecedor. Em busca da serenidade, todo domingo às 8:30 da manhã, na Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Amizade. Não. É amizade. A amizade não mede distância, não muda com a idade. Boa! Ô Zé, a gente podia fazer uma dupla, hein? Não é? Imagina, a gente compõe os modão. E aí lança o nosso sucesso numa live. E é chamado pra tocar no rodeio. Quando vê, nós estamos cheios da grana pra investir aqui na fazenda. Aí vamos precisar da força da CEMIG, né? Uai, mas assim tá fácil. A CEMIG tem um programa inédito só pra levar mais energia pro agro. Tá colocando mais de 30 mil quilômetros de rede trifásica e fez 76 bases de manutenção só pro produtor rural. Uai, então essa dupla com a CEMIG é das boas, igual a nossa. Minas conta com a força do agro, o agro conta com a energia da CEMIG. CEMIG, Governo de Minas. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora são exatamente 8 horas e 34 minutos, 8h34. Seguimos aqui na Rádio São João del Rei com o programa Fala São João na manhã desta segunda-feira. Doutor Rafael, algumas pessoas dizem que no Brasil há muitos direitos para os trabalhadores. Tem fundo de garantia, tem PIS/PASEP, tem outros direitos, 13º, enfim. As pessoas reclamam que há muito direito para os trabalhadores, diferentemente de outros países. Que outros países nós não temos esses direitos que nós temos no Brasil. Só esquecem de dizer que o salário do Brasil é um salário de miséria e de outros países é diferente, né? Como é que o senhor vê essa reclamação com relação aos direitos trabalhistas no Brasil? Fábio, isso aí é de fato uma realidade, né? Esse ditado popular, esse senso comum de que
o Brasil tem excessivamente leis que protegem demasiadamente ali o trabalhador, né? Porém, isso é um reflexo do próprio histórico de abusos em relação aos direitos trabalhistas no Brasil, né? A gente tem uma cultura, infelizmente, não generalizando, mas ainda ocorre, e para mim sempre vai ocorrer, de desrespeito às garantias ali dos trabalhadores, né? Muita gente só visa a produção, muito empregador só visa mesmo ali a questão do trabalho a todo custo e não quer respeitar a garantia do trabalhador. Muitas das vezes mantém ainda um índice de informalidade muito grande, muito abrupto. A gente tem uma outra discussão em pauta, que é a questão da pejotização hoje, onde, por exemplo, o empregador ele admite aquele empregado dizendo que ele vai ser um mero prestador de serviços, né? Ele pede até para o empregado abrir um CNPJ, abrir um MEI, e aí, na prática, ele é um trabalhador CLT. Né? Ele tem as mesmas garantias, ele trabalha cumprindo ordens, ele trabalha com habitualidade, trabalha com onerosidade, só ele presta serviço de forma pessoal, e o empregador tenta maquiar ali aquela relação de emprego dizendo que é uma prestação de serviço. Isso é a figura da pejotização, um exemplo aí dos vários abusos que ainda ocorrem hoje no mercado. Então, de fato, a gente precisa ter um grande conjunto, um grande acervo de normas para proteger um trabalhador que historicamente é abusado pela a classe mais forte que a classe empresarial, muitas das vezes, não sempre, né, como eu disse, mas muitas das vezes, infelizmente. Agora, eu volto até a insistir que essa questão de comparar o Brasil com outros países do mundo, por exemplo, né? Eu tenho mais claro que os Estados Unidos, lá as pessoas recebem por hora. Se quiser trabalhar 1 hora, 2 horas, 10 horas, podem trabalhar. Mas o salário é incomparável, né? O que se ganha numa hora trabalhada nos Estados Unidos está muito além daquilo que se ganha numa hora trabalhada no Brasil. E isso ninguém discute. Só dizem que há muitos direitos trabalhistas no Brasil, mas sem discutir essa questão salarial, que é muito maior. Não sei se eu tenho alguma comparação aí para dizer, um trabalhador braçal aqui no Brasil, e a qualquer área, recebe R$ 1.621, que é o salário mínimo. Se fosse nos Estados Unidos, quanto ganharia? O senhor faz ideia de alguma categoria? Só para as pessoas terem um pouco dessa noção? Justamente. A gente tem várias estimativas que são feitas, né, Fábio, sobre o poder de compra do trabalhador médio aqui no Brasil e justamente o trabalhador norte-americano, como você citou agora. Mas eu não vou ter assim a proporção exata, mas nós sabemos que, por exemplo, um item aí, né, de desejo, um item de consumo que aqui é às vezes um artigo de luxo, né, um videogame de última geração, PlayStation 5, etc., ele vai ser muito mais acessível lá do outro lado, na América do Norte, nos Estados Unidos, do que aqui. Lá, às vezes, a pessoa precisa trabalhar a questão de horas, como você muito bem colocou, para acessar aquele produto. E aqui são, às vezes, meses e meses. Às vezes, aqui, um item desse que vai custar 1/3, 2/3 do salário mínimo do empregado médio para ele adquirir aquele bem. Lá nos Estados Unidos, em questão de poucas horas no dia, ele já adquire o mesmo bem, que aqui é caríssimo. Então a comparação é válida, de fato nós estamos muito defasados, sobretudo nessa questão do poder de compra. Estava ouvindo a reportagem da Itatiaia aqui na Rádio São João del Rei, em cadeia, né, do Jornal da Itatiaia hoje pela manhã. Eles fizeram aí, saíram com R$100 e foram em alguns lugares, em Minas Gerais, em outros estados, fazer compra. E aí mostrar a dificuldade das pessoas colocarem o básico na mesa, uma comida nutritiva com aquilo que as pessoas recebem. Isso mostra a dificuldade do trabalhador brasileiro e às vezes as pessoas não levam isso em conta. 8h39, 8h39, tem ouvinte para falar conosco, bom dia. Bom dia, Fábio. Quem está falando? Aqui é o Valdo. Ô Valdo, prazer falar com você, fique à vontade. Você está falando de onde? Só para a gente localizá-lo aqui. Eu estou falando aqui de casa, aqui da cidade mesmo, aqui de São João del Rei. Qual bairro? O bairro Matozinhos. Muito bem, só para as pessoas localizarem. Pode ficar à vontade, Valdo. Ô Fábio, gostaria de parabenizar você, viu, pelo tema de hoje do programa, né? É um tema muito importante para todos nós, trabalhadores.
Eu só gostaria de notificar como é que as coisas são, né? Porque quando nós formamos a União Sindical aqui nos anos 90, o deputado, hoje atual deputado Reginaldo Lopes, quando ele era estudante aqui, frequentava as nossas reuniões, ele já falava, né? Nós já discutíamos nas centrais sindicais sobre essa redução, né, das horas trabalhadas, né? E graças a Deus você vê como é que a coisa vem se atualizando. Através de um projeto de lei que ele começou a trabalhar, depois eleito deputado, nós chegamos hoje onde nós chegamos, né? Quer dizer, é uma coisa muito importante, muito boa. Agora, toda adequação, ela leva um tempo, né? Então, nós vamos torcer para que realmente possamos atingir esse objetivo, porque vai ser de suma importância. É um projeto evolutivo, atualizando sempre, né? Com o progresso que a gente vê que acontece no modo trabalhista, né? Vocês podem ver que as pesquisas da OIT, ela demonstra essas reduções de jornadas de trabalho em países de primeiro mundo, o quanto que favorece os trabalhadores na sua saúde, seus relacionamentos pessoais, familiares, o quanto que é importante para nós no dia de hoje, porque está evoluindo e nós temos que acompanhar o progresso. Então, está de parabéns o nosso advogado aí, que está dando essas explicações aí. A gente espera que realmente a gente consiga esse objetivo. Então, você está de parabéns à Câmara, aqueles que foram conscientes, né? Pensando no bem-estar de todos os trabalhadores. Tá bom, Valdo. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço aí para você, o Valdo lá de Matosinhos, que era membro, né? Foi membro aí da União Sindical, que reúne vários sindicatos aqui em São João del Rei. Grande abraço. Não só São João del Rei, como também a região. 8h42, 8h42. Doutor Rafael, existe preocupação de empresários sobre possíveis impactos negativos, obviamente, na economia com o fim da escala 6x2. Como é que o senhor vê essa questão? Essa preocupação, ela vai com relação à questão de custos, né? Da mesma forma que a gente mencionou aqui, que para a classe trabalhadora isso é um problema, a questão do salário, por exemplo, defasado e tudo mais, a gente tem que ter um olhar também empático com relação ao empregador, né? O empresário hoje, principalmente o médio e o pequeno empresário, tem muita dificuldade de manutenção daquele negócio, muitas das vezes porque a carga tributária é altíssima. Um empregado formal custa para o empresário mais ou menos aí 3 vezes o salário dele. Então, todo empregador que anda na linha, vamos dizer assim, que mantém-se a empresa em dia, as obrigações trabalhistas em dia, ele tem que matar um leão por dia para dar conta daquilo ali e manter tudo conforme a legislação determina. Então, essa preocupação é uma preocupação legítima, é justo que as empresas, esses empresários tenham essa preocupação. Fala-se aí, talvez algumas falas um pouco mais radicais, talvez isso nem se concretize, a gente espera que não, mas fala-se, por exemplo, na necessidade de repassar custos, né, ao consumidor final por causa de uma situação que vai gerar um aumento naquele custo dos produtos, pela questão de lei de oferta e demanda, etc. Mas nós podemos mencionar também, Fábio, situações onde o próprio empregador viu benefícios nessa redução da jornada. Há pouco mais de 100 anos atrás, 1º de maio de 1926, Henry Ford, lá nos Estados Unidos, ele foi o pioneiro em estipular essa escala 5x2. E ele percebeu que, por exemplo, o tempo de produção dos veículos da linha de montagem, ele reduziu drasticamente quando ele possibilitou que aquele empregado dele, aquele operário, ele tivesse mais tempo, né, com a família, mais tempo de descanso. Inclusive, eles passaram a ver os operários como consumidores também, porque aquele operário com mais tempo livre, ele viajava mais e consumia mais gasolina, comprava mais carro para viajar. Então, a gente tem que pensar em todos esses detalhes, toda preocupação é válida, mas é uma mudança que a gente torna a dizer que tende sim a trazer impactos positivos, sobretudo saúde mental e até produtividade para o empregador. 8h45, tem ouvinte para falar conosco, bom dia.
Bom dia, Fábio. Bom dia, doutor Rafael. Quem está falando? Meu nome é Ronaldo, sou professor Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, Ronaldo. Você está falando de onde? Estou falando aqui do bairro das Fábricas. Muito bem, obrigado pela sua participação, pode ficar à vontade. Então, Fábio, eu estou aqui acompanhando, muito importante o tema, né? Vocês estão de parabéns, porque eu acho que isso aí tem que esclarecer para as pessoas, é hora de todo mundo tomar o pé da realidade, né? Porque teoria é muito fácil, agora eu quero saber agora na prática, e isso aí, essas informações são muito importantes que o doutor Rafael está nos passando. Mas com relação ao salário, eu estou ouvindo vocês falar a questão do Brasil e outros países, realmente o custo Brasil, ele é muito caro, porque hoje nós estamos com uma taxa de imposto para as empresas e para as pessoas, é uma faixa de 40%. Quer dizer, eu compro um carro hoje, 40% é imposto. Isso aí, para a produção, para o pagamento da mão de obra, para o valor do que as pessoas recebem como salário, é caríssimo. Isso aí, realmente, o meu salário, se ele fosse sem imposto, ele seria 40% a mais de todos nós. Esses dias para trás, teve lá em Belo Horizonte, na sexta-feira, é o dia dia sem imposto, né? Acho que, se não me engano, sexta-feira ou quinta-feira passada. Aí as pessoas fizeram fila a noite inteira lá nos postos para pôr gasolina, porque a gasolina que estava 6 e tanto, baixou para 3 e pouco. Quer dizer, é um absurdo o imposto que nós pagamos. E aí o retorno desse imposto é muito baixo. O retorno dos benefícios desse imposto é muito baixo e ele pesa realmente na mão de obra e na produção. Um bom dia para vocês e vamos continuar discutindo, porque é muito importante essa discussão. Bom dia. Professor Ronaldo, bom dia, obrigado pela participação, muito pertinente aqui as suas colocações no programa. Nós vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco o Dr. Rafael pode comentar a sua participação conosco. Você está ouvindo o programa Fala São João. Sempre aqui para você economizar, tão perto que dá pra ver, é só chegar e aproveitar. Variedades de ofertas, todo mineiro vai curtir. O menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui, é logo aqui, é logo aqui. Economia no Bahamas, chega mais e vem curtir, é logo aqui, é logo aqui. Economia no Bahamas, chega mais, é logo aqui. Obrigado pela chance de encontrar um novo amor. Aos 70. Obrigado por mais um banho de cachoeira. Obrigada pelo maior presente que a vida podia me dar. Se você é doador de sangue, esse obrigado é para você. Seja um doador e deixe a vida continuar. Agende sua doação. Ligue 155 opção 8 ou acesse hemominas.mg.gov.br. Fundação Hemominas. Em São João del Rei, quem anda em dia com as contas da cidade tem reconhecimento de verdade. Vem aí o primeiro sorteio do programa Quem Anda em Dia, Del Rei Premia. Del Rei tá premiando quem resolve se acertar. A prefeitura vai sortear 9 TVs de 50 polegadas. A entrega já tem data marcada, dia 12 de junho. Quem anda em dia, Del Rei premia. É a sua chance de assistir aos jogos da seleção em uma tela gigante, novinha e na sua casa. E para participar não tem burocracia, sem cupons, sem filas, sem cadastro. Se você paga em dia seu IPTU, o ISSQN, taxa do DAMAI e outros tributos, já concorre com seus números da sorte de forma automática. É dinheiro que volta para saúde, educação e infraestrutura. E prêmios que vão direto para você. Andou em dia? Del Rei Premia. Uma iniciativa da Prefeitura de São João del Rei, da Secretaria Municipal de Finanças e DAMAI. Prefeitura de São João del Rei. Fé e trabalho.
Agora, a Clínica Inova Oftalmológica está em novo endereço. Praça Embaixador Gastão da Cunha, 43, no Largo do Rosário. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento, médico oftalmologista. Uma clínica de olhos completa. Exames oftalmológicos com prescrição de óculos, avaliação e acompanhamento de glaucoma, tratamento das doenças da retina, adaptação de lentes de contato, acompanhamento e tratamento de doenças da córnea, cirurgias oftalmológicas e muito mais. Marcação de consultas pelos telefones 32 3323 9425 e WhatsApp 98408 7070. Clínica Inova. Recupere o prazer de enxergar a vida. A evolução do homem, o crescimento espiritual, a caridade e os conceitos da doutrina espírita, presentes em um programa esclarecedor. Em busca da serenidade, todo domingo às 8:30 da manhã, na Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples. Basta ouvir a história da Duda, de 18 anos, moradora de Belo Horizonte. Eu fiz hemodiálise durante 11 meses. Eu estava com apenas um rim, com funcionamento de 14%. O medo tomava conta, ainda mais que foi na época da pandemia. Era a esperança que a gente tinha do transplante chegar e salvar a minha vida, assim, por completo. Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros agora vai para as pessoas como a Duda. Assim, Minas realizou mais de 1 milhão de cirurgias eletivas em apenas um ano. Tava ali próximo do Natal, né? Sim, entra minha mãe todos os meses chorando lá dentro da sala. É meu transplante. Aí eu já comecei a chorar, minha mãe já me dando a notícia, poder nadar novamente, me tornei vice-campeã mundial e campeã brasileira. Minas é pra frente. Governo de Minas. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora são 8h52, faltam 8 minutinhos para as 9 da manhã. Doutor Rafael, queria que o senhor comentasse a participação do professor Ronaldo antes do intervalo. Perfeitamente, vamos lá. Professor Ronaldo, obrigado aí pela participação, agregando também aqui no nosso debate. A preocupação é legítima, os pontos trazidos por ele são legítimos, né? A gente tem que ter muito cuidado com essa situação que é criada, porque de um lado nós temos a classe trabalhadora, né, de forma legítima e buscando mais tempo livre, buscando saúde mental, buscando mais dignidade como trabalhador, e nós temos do outro lado a classe empresariado, né, o pessoal, o empregador, preocupado também com possíveis impactos negativos. Só que justamente é um problema criado, né, por um terceiro alheio aí a esses dois agentes. Nós temos o agente governo, que muitas das vezes, né, de administrações futuras, atuais, enfim, criou-se uma dificuldade no poder de compra, de importação de produtos, no consumo em geral, com o excesso de tributo, o excesso de carga tributária que nós temos hoje na realidade nacional. Nós somos uma das economias aí, salvo engano, top 6 de maior custo, né, quando se soma o valor do produto com esses 40% que o professor Ronaldo mencionou, por exemplo, né, nós somos um dos maiores países com carga tributária dentre as nações. Então, assim, é um problema criado por um regime, né, de tributos, muitas das vezes, que são abusivos e que tende a criar essa guerra empregador versus empregado. Mas somos todos brasileiros, somos todas pessoas que sofrem com isso aí, seja do lado do empregador, seja do lado do empregado. É difícil para todo mundo, tanto para o empregado conseguir custear ali a sua sobrevida, quanto para o empregador, né, ter a manutenção da sua empresa, colocar suas obrigações em dia. É difícil para todo mundo, nós temos que pressionar os governantes, os atores políticos, que são eles que podem, sobretudo o legislativo, né, estipular mudanças aí para que fique tudo um pouco mais fácil para todo mundo, né, com o passar do tempo. Não só com essa emenda à Constituição que fala da redução da jornada, mas também pensar, ter um olhar atento sempre a essa questão tributária para que, né, fique um pouco mais fácil para todo mundo. Bem, nós temos aqui a participação do Jorge. Bom dia, Fábio. Bom dia, doutor.
ainda confusão a discussão 6x1, porque há várias classes trabalhadoras que haverão de se organizar em sindicatos para modelação das atividades. Exemplo, enfermagem, trabalha 12x36, agropecuária, supermercados. Acredito eu que é mais um movimento eleitoreiro, pois queriam 10 anos, agora 14 meses para 42 horas semanais, depois 40 horas. Dá para explicar? É o Jorge do sindicato. Isso aí é bem comum, Fábio. Ele mencionou aí primeiro, era tantos anos, 10 anos, agora são 14 meses para adequação, a partir da promulgação. De fato, é porque não é a única PEC que foi proposta com vistas a mexer na escala semanal, na escala mensal de trabalho, né? A gente teve outros textos, teve adaptações, teve discussão em pauta em cima disso, e chegou-se, né, no texto atual, a previsão é essa, de que nós tenhamos aí 2 meses para entrar em vigor as 2 folgas semanais e depois 12 meses de jornada reduzida em 42 para entrar de fato na jornada de 40. É porque a gente tinha um texto anterior que previa até jornada 4x3 e depois, né, o pessoal discorda dali, discorda daqui, chegou-se nesse meio termo. Pode ser até que mude ainda, né? Como eu mencionei, ele foi aprovado o projeto na Câmara dos Deputados, mas vai para o Senado, né? E os senadores podem ali estipular mudanças, pode ser que esse prazo seja alongado e melhore, por exemplo, para a classe do empresariado, né? Pode ser que tenha um prazo maior para fazer essa adequação. O ouvinte aí mencionou categorias específicas de trabalhadores. O enfermeiro que trabalha em 12x36, técnico de enfermagem costuma ser a mesma situação também. Mas cada qual tem a sua peculiaridade, tem a sua essencialidade, né? O enfermeiro ali que está na escala 12x36, ele naturalmente tem, né, por causa da jornada exaustiva, ele tem um nível de folgas. Toda regra, Fábio, ela comporta sua exceção. A gente está falando aqui de uma regra que vai ser estipulada. O que é essa regra? 5 dias de trabalho para 2 folgas e uma jornada semanal total de 40 horas semanais. Porém, a gente vai ter situações peculiares de classes específicas, né, de setores específicos onde vão haver exceções ali. Por exemplo, as folgas. As folgas, o texto prevê que uma folga preferencialmente deverá ser aos domingos. Mas alguns setores vão trabalhar nos domingos e vão ter que ter essa compensação às 2 folgas dentro da semana, né? Agora, o senhor acredita que essa mudança vai impactar nas questões de salários e contratações? Então, é bem difícil a gente fazer essas previsões. Como eu mencionei aqui mais cedo, eu acho que ninguém pode fazer essas previsões porque quando a gente vai discutir essas possibilidades, essas projeções, a gente começa a fazer comparações até com outros países que têm culturas diferentes, né? E fica difícil prever. Pode ser que o empregador mais preocupado ele esteja certo, que vai ter um impacto negativo, vai ter uma dificuldade? Pode ser, mas pode ser que não aconteça também e que isso seja só um burburinho, um alvoroço, né, frente a essa mudança que é recente, e na prática tudo se adeque e dê tudo certo. A gente fica preocupado com a realidade que a gente tem, mas vamos torcer para que isso seja implementado e seja respeitado da melhor forma possível pelas empresas e que a gente tenha aí menores complicações. Bom, agora são 8 horas e 58 minutos. Doutor Rafael, quero agradecer sua presença aqui no programa nesta segunda-feira, neste início de semana, início também do mês de junho. Muito obrigado pelo espaço. Fábio, o pessoal que trabalha aqui na rádio também, doutora Juliane, todo mundo que faz isso aqui acontecer. Posso mencionar minhas redes sociais? Fique à vontade. Pessoal que quiser me seguir nas redes sociais, o Instagram é @adv.rafaelaguiar. Lá eu falo sobre direitos trabalhistas em geral, né? Eu tento orientar o trabalhador para que ele não seja passado para trás por aquele empregador que muitas das vezes lesa o trabalhador, né? Me acompanha por lá, vai ser um prazer e tamo junto aí. Obrigado. Muito obrigado também aos colegas de trabalho que estiveram conosco nesta manhã, né? Nos ajudando a fazer o programa Fala São João. E a você que esteve acompanhando o programa, continue ligado e sintonizado aqui na Rádio da Nossa História, na Rádio São João del Rei FM 88.3. Um abraço a todos. Amanhã tem mais a partir das 8 da manhã. Fiquem com Deus. Eu vou na companhia de Deus e até lá.
A Rádio São João del Rei apresentou Fala São João. Oferecimento Clínica Inova Oftalmológica. Precisa operar de catarata?